Nesta aula vamos falar sobre os parâmetros de requisição em uma aplicação web com Node. Nós já vimos um modelo, um tipo de parâmetro de requisição, que é aquele parâmetro que vem no corpo de uma mensagem, em uma requisição, e que nós usamos o body parser, o módulo body parser, para capturar esses parâmetros e trabalhar esses parâmetros na nossa aplicação, certo? Foi o primeiro exemplo que nós vimos. Entretanto, nós temos outros modelos, outras formas de capturar parâmetros de uma requisição. Tá? Então, basicamente, nós temos três maneiras que esses parâmetros são enviados. Tá? Um deles é por rota de requisição, na própria rota da requisição. O outro por variáveis na URL, que são chamados de query parameters. E o modelo de parâmetros, de envio de parâmetros de requisição através do corpo da requisição, que são os body parameters, que a gente viu no exemplo aí do contas. Bom, vamos ver cada um deles agora por partes, começando pelos parâmetros que vêm no corpo, parâmetros de corpo, o body parameters. Foi o primeiro modelo que nós vimos naquela aplicação contas, onde a gente fez o login, e o usuário inseriu o seu login e sua senha, e esses dados foram enviados no corpo da requisição. Tá? A gente usa muito esse tipo de modelo de tratamento de parâmetros de requisição quando a gente vai enviar formulários HTML para a nossa aplicação. Então, para isso, a gente usa um módulo que é o body parser, para manipulação desses dados, como eu falei para vocês. E como é que isso funciona? Inicialmente, nós temos então que fazer a importação desse módulo, do body parser, para a gente poder utilizar e a configuração desse módulo. E aí, nas rotinas de tratamento de requisição, como por exemplo, daqui do formulário de login que nós vimos na aula anterior, quando o usuário enviar essa requisição clicando no botão login, esses dados aqui, tanto do login como da senha, vão para a nossa aplicação através de uma requisição do tipo post, e nós tratamos aqui através do app.post. Então, quando chegar essa requisição /login, a nossa aplicação vai disparar essa funçãozinha, que recebe como argumento o objeto de requisição e resposta. E aqui dentro do corpo desta funçãozinha, nós vamos então fazer uma lógica, nós vamos fazer uma verificação desses dados que estão vindo, para ver se bate com os dados que nós estamos esperando aqui na nossa aplicação. Então, para fins de exemplo aqui, simplesmente, para um exemplo didático, nós fizemos essa comparação com dados dentro da própria aplicação aqui, através de um valor fixo aqui, Então, por exemplo, o login do usuário, nós estamos comparando com fulano e a senha com 12345. Obviamente, numa aplicação real, esses dados vão vir do sistema gerenciador de banco de dados, e provavelmente esses dados também vão ser criptografados, por exemplo, a senha. Nós vamos ver isso na sequência, como é que funciona. Bom, neste caso, eu estou então comparando o parâmetro de requisição login com o valor fulano. Esse parâmetro de requisição login, ele está então incorporado no objeto de requisição, através do corpo do objeto de requisição, como nós podemos observar aqui, através desse rec.body. Então, dentro do corpo da requisição, eu quero o parâmetro, a variável login. Eu pego esse valor, eu referencio no meu código esse valor através dessa expressão, rec.body.login. Então, dessa forma, usando esse módulo body parser, eu tenho essa facilidade, essa forma aqui simplificada de manipular parâmetros de requisição. Basta eu referenciar o parâmetro a partir do rec.body, o parâmetro que eu quiser. Neste caso aqui eu tenho o login e a senha, é o que nós estamos fazendo aqui. Então eu estou comparando aqui o login, se for igual a fulano, e a senha for igual a 12345, nós vamos redirecionar o usuário para a página user.html, que está dentro da pasta views. Caso contrário, nós vamos direcionar o usuário de volta para esta página inicial para que ele possa digitar o login e senha novamente. Tá? Então esse é o modelo de tratamento de parâmetros de requisição, aqueles parâmetros que vêm no corpo da requisição, de corpo, body parameters, certo? Um outro modelo de parâmetros de requisição que nós temos, que nós podemos utilizar nas nossas aplicações, e nós vamos utilizar nas nossas aplicações, são os parâmetros de rota de requisição, ou seja, ele vem na própria rota, da requisição do navegador do usuário. Ok? Então, como é que isso funciona? Isso tem um tratamento diferente da forma como a gente trata os parâmetros de corpo de requisição. Então, eles são solicitados na própria URL. Então, para a gente manipular esses parâmetros, em vez de usar o rec.body, nós agora vamos usar a expressão rec.parameters. Essa que nós estamos vendo aqui.
né? Então vamos ver aqui uma situação prática, né? Então digamos que o usuário digitou lá na barra de endereços localhost 2.3000 barra users barra, aqui nós estamos passando um parâmetro que é o nome do usuário, que é o Carlos, na própria rota, né? Ou seja, na própria URL, na própria chamada que nós estamos fazendo, né? Para a nossa aplicação, na própria requisição. Tá? Então essa chamada, essa requisição vai ser enviada para a nossa aplicação. E como é que a nossa aplicação vai tratar, né, esse dado, né, esse Carlos aqui que está indo na própria URL de requisição, através então desse rec.parâmetros. Vejamos como é que funciona. Então aqui nós temos o exemplo de tratamento, né, desses parâmetros que vem na própria rota de requisição, capturando esse parâmetro através de rec.parâmetros. Vejam como é que a gente faz o tratamento na nossa aplicação. Neste caso aqui é uma requisição do tipo GET, né, visto que nós estamos lá na própria barra de endereços do navegador, né, colocando a nossa requisição, a nossa chamada. Quando a gente teclar Enter, vai ser enviada essa requisição, então, barra users barra Carlos para a nossa aplicação. E nós tratamos na nossa aplicação através do app GET. Tá? Então, quando chegar essa requisição barra user, barra um parâmetro, que nós nomeamos aqui através de uma variável denominada nome, então o conteúdo dessa variável denominada nome é o que vai vir aqui logo após essa barrinha de user. Então, neste caso aqui do exemplo, é o Carlos, né? Esse é o conteúdo dessa variável nome. Nota que esse parâmetro aqui, nós tratamos eles através, né, de dois pontos e o nome desta variável, como nós podemos observar. Essa interrogação aqui no final indica que esse parâmetro é opcional, então eu posso fazer essa chamada da seguinte forma: localhost 2.3000 barra user, então eu não passo o parâmetro, ou localhost 2.3000 barra Carlos, passando o conteúdo desse parâmetro. Tá? Então isso quer dizer que essa variável nome, ela é opcional. Eu posso ou não passar esse parâmetro na chamada à nossa aplicação, certo? Bom, por isso nós temos aqui então esse teste que nós estamos vendo aqui no interior do tratamento desta requisição. Então a gente faz um if aqui verificando se o conteúdo desse parâmetro nome, agora veja que eu estou usando o rec.parâmetros, veja aqui o rec.parâmetros, que é a forma, então, a expressão que a gente usa para tratar parâmetros que vêm na rota de requisição, diferente do rec.body, que a gente usa para tratar parâmetros que vêm no corpo da requisição. Tá? Então, neste caso aqui, eu estou tratando um parâmetro chamado nome, que está vindo na rota da requisição, e eu estou avaliando se o usuário realmente passou um conteúdo para essa variável, né? Se ele passou, então, o Carlos. Neste caso aqui, nesse exemplo, né, isso aqui vai dar verdadeiro, porque eu estou passando o Carlos como conteúdo para essa variável nome. Lembrando que em JavaScript, né, quando a gente faz esse if aqui, se não tiver conteúdo essa variável do tipo string aqui, ele retorna falso. Caso ela tiver conteúdo, ela retorna verdadeiro, né? É isso que nós estamos avaliando aqui. Então, neste caso, ele vai retornar verdadeiro, porque nome está com conteúdo Carlos, né? Então, neste caso, se for verdadeiro, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o seguinte, vou enviar como resposta, usando o objeto de resposta, né? Veja que eu peguei o parâmetro do objeto de requisição, do que está vindo lá do navegador, né? Então, rec.parâmetros. Agora, quando eu quiser enviar alguma coisa como resposta para o usuário, eu uso o objeto res, né? Então, veja que eu estou usando aqui o objeto res, e do objeto res eu tenho uma funçãozinha. Veja que eu não estou usando agora o sendFile, né? Ou seja, eu não quero enviar um arquivo do meu disco aqui, não quero enviar um arquivo HTML. Eu quero enviar simplesmente uma expressão de mensagem, uma string, né? Que eu estou compondo aqui dentro dos parênteses, como você pode observar. Ou seja, eu quero mandar essa saudação para o usuário, né? Essa string olá, mais o conteúdo desse parâmetro que ele passou na requisição, mais o conteúdo aqui que é o Carlos. Então ele vai enviar uma saudação, olá Carlos, né? Para o usuário e mostrar no navegador. É isso que nós estamos vendo aqui, ó. Como resultado, ó, olá, vírgula, Carlos. Caso o usuário não tenha passado esse Carlos, tenha colocado somente localhost 2.3000 barra user, o que vai acontecer? Esse nome aqui vai ser falso, porque ele está vazio, né? Eu não estou passando esse parâmetro opcional. Neste caso, ele cai nesse else e coloca essa mensagem genérica aqui para o usuário. Olá, você não informou seu nome. Certo? Então, essa é a forma, né, através desse simples exemplo aqui didático, para a gente entender como na nossa aplicação a gente pode tratar esse outro modelo aqui de envio de parâmetros para a nossa aplicação, agora na URL, certo? Sempre que for na URL, nós vamos tratar dessa forma através dessa expressão rec.parâmetros, certo? Ponto o nome do parâmetro que a gente quer, o nome da variável. Se for no corpo, é rec.body, ponto o nome da variável. Ok? Muito bem. Então, aqui nós temos o exemplo, né, de passagem do parâmetro, aqui o tratamento e o que ele faz.
O último modelo, né, o terceiro modelo de tratamento de parâmetros, são os parâmetros que a gente chama de query parameters, ou query parameters, né? São os parâmetros também enviados na URL, mas na forma agora de variáveis, certo? Esse aqui é um parâmetro muito utilizado e talvez o mais conhecido, que a gente passa variáveis na URL separadas pelo UE comercial, certo? E para recuperar esses parâmetros na nossa aplicação, agora a gente usa essa outra expressão aqui que é o rec.query, né? Então a gente vai manipular através dessa expressão. Vamos ver como é que funciona. Note aqui como é que fica agora a chamada, né, a requisição que o usuário vai fazer, também via URL, como nós podemos observar, só que agora, após ali o usuário, né, então a gente compõe localhost 2.3000 barra usuário, ao invés de colocar uma barra e diretamente o conteúdo da variável, a gente coloca uma interrogação, o nome da variável, igual o valor que a gente quer passar para essa variável, né? Então, neste caso que eu estou passando a variável nome, né, o parâmetro nome, cujo conteúdo é igual a Ana. Lá na nossa aplicação, como é que a gente vai tratar então o recebimento desse parâmetro? A gente vai ter que ter, né, um app.get, lembro, né? Que para cada requisição que o navegador do usuário fizer, nós vamos ter um app ponto alguma coisa. Quando for requisição do tipo get aqui, como esta, é um app.get. Quando for post, por exemplo, geralmente de formulários, é um app.post. Neste caso aqui, eu estou usando o app.get para tratar essa requisição barra usuário. Veja aqui que ela é uma requisição barra usuário. Né? Então, quando chegar essa requisição barra usuário, o que eu vou fazer? O que a nossa aplicação vai fazer? Ela vai disparar essa funçãozinha aqui de retaguarda, né? Que recebe como parâmetro um objeto de requisição e um objeto de resposta. E desse objeto de requisição, eu vou então manipular, né, esse parâmetro que está vindo aqui, o nome, né, cujo conteúdo é Ana. E como é que eu pego esse parâmetro nome que está vindo na requisição? Né, através dessa expressão que nós estamos vendo aqui, rec.query, né, e entre colchetes eu coloco aqui, né, o valor da variável que eu quero recuperar que está vindo nessa requisição. Bom, a gente já sabe aqui que o nome da variável é nome, né, então eu quero o rec.query nome, né? E aí o conteúdo dessa variável nós vamos armazenar nesta outra variável que nós declaramos aqui, denominada nome, certo? Então eu tenho aqui dentro dessa variável nome o conteúdo Ana, e agora eu vou usar o res, né, objeto de resposta, para encaminhar para o usuário usando o send esta mensagem, olá, o seu nome que nós estamos verificando aqui, tá? Então essa é a terceira forma, né, da gente manipular parâmetros de requisição. Né, através de query parameters, né, através de variáveis que nós colocamos na própria URL de chamada. Então são esses os três modelos de tratamento de parâmetros que nós vamos ver na construção das nossas aplicações Web com Node e Express.